Olá, queridos alunos, vamos então para a nossa terceira aula da parte de período simples e composto. Já vimos as conjunções coordenativas e vamos para as subordinativas. Então vamos lá, conjunções subordinativas. Aqui eu já disponibilizei também um quadrinho, né, com elas para facilitar depois na hora do exercício, ok? As conjunções subordinativas, queridos, ela funciona da seguinte forma. Ela vai unir, ligar orações que não, sozinhas, elas não têm um sentido completo, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Elas se classificam em 10 tipos e nós veremos cada um deles. As conjunções causais, vamos lá? Causais iniciam a oração que expressa a razão de um determinado acontecimento exposto em uma oração. Exemplo: reescreva este trecho da redação, pois está confuso. Então, a primeira oração, lembrando que oração, toda vez que tem o verbo, nós temos uma oração, tá bom? Então, aqui dentro desse período, nós temos o reescreva, que é o verbo, tá? E depois o está. Então, aqui, ó, reescreva este trecho da redação é a primeira oração. Pois está confuso, segunda oração. Muito bem. A causa da primeira está na segunda, né? Por que ele deve reescrever o trecho da redação? A causa, né, o porquê, ele está na segunda. E ele utilizou aqui, ó, o pois como sendo uma conjunção causal. Poderíamos usar uma outra conjunção causal? Sim, poderíamos. Vejamos aqui as possibilidades das conjunções causais. Olha, o porquê, pois, por isso, uma vez que, já que, visto que, porquanto. Então, percebem que é possível utilizar outra. Eu poderia escrever assim: reescreva este trecho da redação porque está confuso. Então, o que eu quero que vocês entendam é a segunda oração é iniciada por uma conjunção, tá? Que está fazendo o quê? Está mostrando a causa da primeira. Elaborei o projeto da minha casa, visto que sou engenheiro, visto que, ou porque, pois, enfim, né? Ele elaborou, né? Elaborei o projeto da minha casa, ele próprio, porque é engenheiro, sou engenheiro, ou seja, a segunda oração é a causa da primeira. Muito bem. Continuando, conjunções condicionais. As condicionais iniciam a oração que contém uma condição ou uma hipótese relacionada a um acontecimento expresso em outra oração. Vamos ver o exemplo para ficar mais fácil. Olha só. Se eu conseguir estudar toda a matéria, poderei sair. Então, aqui eu tenho, ó, conseguir estudar é uma locução verbal, poderei sair é uma locução verbal. Então, nós temos duas orações. A primeira oração, se eu conseguir estudar toda a matéria, poderei sair. Bom, a condição, ou seja, de sair, está em conseguir terminar toda a matéria. Está em conseguir terminar toda a matéria. Então, o C aqui, ó, tá vendo? Bem no comecinho, ele indica o quê? Ele é uma conjunção e indica condição. Olha a segunda, Marina cometeu um erro. A menos que, ó, haja duas maneiras de fazer este tipo de bolo. Então, olha lá, a condição, ó, a menos que haja outra maneira, ela cometeu um erro. Provavelmente o bolo ficou ruim, né? Não deu muito certo, né? Como ela pretendia. Continuando. Conjunções conformativas. Essas introduzem uma oração que expressa uma concordância, uma associação com o que está contido na oração, na outra oração. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Conforme Caetano Veloso canta, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Então, aqui, ó, conforme é uma conjunção conformativa, certo? Olha o outro exemplo. Segundo os dados do IBGE, o número de idosos deve dobrar até 2042. Segundo, conforme, certo? São todas conjunções conformativas, ou seja, elas expressam uma concordância
ou associam-se a o que está contido na oração, né, na oração anterior ou posterior também. No caso aqui, ó, as duas começaram por conjunções, né? Aqui, conforme o Caetano Veloso canta, ó, primeira oração começou já com a conjunção. Segundo os dados do IBGE, também, ó, começou com a conjunção. Vamos para as conjunções concessivas. As conjunções concessivas introduzem uma oração na qual se percebe um fato diverso, mas não capaz de anular o que foi estabelecido na outra oração. Há uma convivência entre as duas informações. Vamos ver como é que funciona. Ó. Apesar de a empresa estar em crise, então você tem o quê? O apesar de, certo? Ó, apesar de a empresa estar em crise, ela mantém a carga horária dos funcionários. Então, apesar de... Porque o que acontece? Você tem duas ideias que, racionalmente, elas seriam contrárias. A empresa está em crise, ela mantém a carga horária dos funcionários. Isso não seria não são ideias que uma choca com a outra? Né? Se a empresa está em crise, ela não deveria ter reduzido a carga horária, ou seja, para ter menos gastos? Então, é isso que é concessão, né? Concessão é mesmo quando as ideias não são, vamos dizer assim, que as ideias não batem, elas, por conta da conjunção, ela faz entender. Olha lá, apesar de, certo? Não sei sobre o que você está falando, embora imagine. Tá vendo? Ó, o embora aqui, ó. Ok? Também é uma conjunção concessiva. Continuando. As comparativas iniciam uma oração responsável por fazer um paralelo, ou seja, uma comparação, né? Com o que foi manifestado em outra oração. Essa é bem facinha, né? Maria chegou à festa, como um belo cisne chega ao lago. Interessante que aqui nós temos também uma figura de linguagem bem famosa, que é a comparação, né? Então, o como está estabelecendo o quê, gente? Uma relação de comparação entre a primeira oração com a segunda, né? Só continuando aqui, eu troquei a frase que estava aqui, porque ela não tinha uma ideia de comparação, tá? Então eu coloquei essa. As ideias chegavam como entrega rápida. João teve um desempenho melhor do que Cássio. Então aqui nós temos o como no primeiro, como na segunda, melhor do que na terceira. A ideia, o importante é vocês perceberem que existe o quê, gente? Uma ideia de comparação, tá? Uma oração comparando-se à outra. As conjunções consecutivas apresentam uma consequência, um desdobramento de uma informação presente numa oração. Vamos ver o exemplo. Os estudos presenciais foram paralisados, de modo que os alunos tiveram um prejuízo no andamento da matéria. Nossa, parece que estou falando há nosso tempo aqui, né, gente? Então, olha lá, de modo que é a conjunção, né, consecutiva, mas a consecutiva, vocês têm que tomar muito cuidado para não confundir com concessiva, tá? Então, aqui, ó, a consecutiva apresenta uma consequência, um desdobramento de uma informação presente numa oração. Então, vamos lá. Os estudos presenciais foram paralisados. Aqui você tem a primeira oração, certo? A consequência do que aconteceu na primeira vai estar aqui na segunda, ó. De modo que a conjunção, os alunos tiveram um prejuízo no andamento da matéria. Continuando. As conjunções proporcionais. Olha lá, pessoal. As proporcionais introduzem uma oração cujos acontecimentos são simultâneos, concomitantes, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo daqueles contidos na outra oração. Então, vamos lá. À medida que a família cresceu, as despesas aumentaram. Então, as palavras à medida que, na proporção que, né? Então, é a ideia de acontecimentos que ocorrem simultaneamente. O curso de medicina continua atraindo muitas pessoas, ao passo que, tá vendo?
A maioria delas não sabe sobre as dificuldades enfrentadas pelos médicos. Essa, então, proporcional. Agora, as conjunções temporais. Iniciam uma oração que expressa circunstâncias de tempo. Fácil, essa também é uma das mais simples, né? O quando. O quando é uma bem comum nesse... As temporais indicando, então, iniciam oração que expressa circunstâncias de tempo. Quando fui à igreja, encontrei a Chiquinha. Quando fui à igreja. Quando indica tempo. Antes que a noite surja, a roupa precisa secar. Antes que indica tempo. As finais, gente, conjunções finais. Introduzem uma oração que expõe a finalidade, o objetivo de uma ação presente na outra oração. Então, olha lá, Vitor, faça a tarefa de casa para que a professora não chame sua atenção. Então, nós temos aqui a primeira oração. Vitor, faça a tarefa de casa. Primeira oração. Segunda oração. A professora não chame sua atenção. E o que liga as duas? O para quê, certo? Elas, diferentes das demais, elas vão dar início a uma oração que tenha uma função sintática, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto, tá? Então, vamos ver aqui, ó, o exemplo. Então, vejam só. Tive receio, percebi que tinha cometido um erro. Aqui você tem primeira oração, percebi, segunda oração, que tinha cometido um erro, terceira oração. Então, o que aqui, ele vai iniciar o complemento do verbo percebi. E quem percebe alguma coisa. Esse verbo aqui, ele é transitivo direto, ele pede um complemento direto. E o complemento vai ser a terceira oração, que tinha cometido um erro. Portanto, se essa oração, porque tinha cometido um erro, é complemento de percebi, que é o verbo transitivo direto, consequentemente, essa oração funciona como objeto direto dessa segunda aqui, do percebi. Olha isso, ó. Veja se me compreende. Veja, primeira oração. Se me compreende, segunda oração. O veja é um verbo, quem vê alguma coisa. É verbo também transitivo direto. Portanto, a segunda oração é complemento da primeira, certo? Então, o se está indicando aqui, né, ó, que a segunda oração vai ser funcionando como objeto direto aqui da primeira. Logicamente que essa parte depois eu vou explicar com um pouco mais de cuidado com vocês quando nós retornarmos, tá bom?